Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast Pensando em Finanças, onde eu falo, dou dicas, estratégias para você organizar a sua vida financeira, ok? Eu sou o Beto Caseta, o seu planejador financeiro, e o programa de hoje é sobre a situação financeira dos jovens, certo? Então eu vou trazer aqui um estudo que eu encomendei para analisar o perfil financeiro dos jovens. Vou trazer dados, estatísticas, comentar do panorama da economia atual, como é que os jovens estão se relacionando com o dinheiro, certo? Desafios, oportunidades. E no final também vou trazer lá como que os mais velhos, né, os pais, os avós, geração anterior, tinham pensamentos, modelos diferentes de dinheiro, como é que daqui a pouco está havendo um choque de gerações no que tange a dinheiro, ok? No que tange a finanças. Então, começando aqui no meu roteiro, vou falar primeiro das 6 gerações, para a gente entender melhor, né? As 6 gerações que convivem no mundo ocidental hoje. Tá? Então nós temos os tradicionalistas, né? O pessoal está há mais tempo, vamos dizer assim, né? Que moldou toda a nossa história. Os baby boomers, tá? E aí vem a geração X, a geração Y e a geração Z e a geração Alpha. Tá? Então, assim, ó, como é que a gente pode separar aí esses 3 grupos para ficar mais fácil, mais definido o nosso escopo aqui do que a gente vai falar? Tá? Então, nós temos os conservadores digitais, aqueles que viveram a maior parte da sua vida sem contato com o mundo digital. Nós temos os migrantes digitais, aqueles que nasceram sem o contato com o mundo digital, mas que foi implementado ao longo da vida, certo? E nós temos aqueles nativos digitais, são as pessoas, os jovens que já nasceram num contexto aí digital, certo? E cada um deles vai ter um comportamento. Bacana? Então nós vamos falar aqui, vamos separar os jovens, né? Então aqueles migrantes digitais e os nativos digitais. Migrantes digitais, não existe uma separação assim, muito específica, mas basicamente aqueles que nasceram entre 1980 e 1995, ou seja, hoje tem 24 até 39 anos. Tá? Já os nativos digitais, daí então, abaixo de 23 anos até em torno de 10 anos. Certo? Bom, que características tem os migrantes digitais? Então, olha só, eles cresceram, a sua principal bandeira é a questão da sustentabilidade. Tá? Então, para efeitos desse estudo aqui, eu, por exemplo, sou considerado um migrante digital. Quando eu nasci não tinha internet e tal, mas ao longo da infância ele foi implementando aos poucos essa questão digital. Bom, eles cresceram em tempos de abundância e prosperidade econômica, que permitiu uma busca maior pelo autoconhecimento que outras gerações não puderam ter. Então aqui começam as principais diferenças. Tá? Então eu quero, se você está olhando esse podcast, ouvindo esse podcast, seja você mais jovem ou mais da geração anterior, mais velho, tá? Comece a identificar já as diferenças para que depois no final faça sentido aquilo que eu vou falar sobre o choque de gerações. Tá? Bom, na maioria das famílias brasileiras, os millennials foram os primeiros, millennials são os migrantes digitais, foram os primeiros a ir para a faculdade, ok? Adaptam-se com facilidade às novas tecnologias, são problematizadores, querem mudar o mundo. Né? Então, por exemplo, aqui com uma câmera fazendo um podcast, por quê? Né? A intenção é melhorar a vida financeira das pessoas. Como é que a gente faz isso? É o trabalho de formiguinha, mas que junto com outras pessoas e dado um contexto pode fazer efeito. A gente acredita nisso. Tá? Questionam suas relações amorosas e financeiras. Não se dão bem com rotina e não gostam de se sentir presos. Então essa é a característica dos migrantes digitais, do qual me enquadro aí. Ok? Já a geração Z, são os nativos digitais, a principal bandeira deles é a equidade humana, a questão da igualdade então entre as pessoas. Nasceram em meio à crise econômica, então são mais pragmáticos, menos sonhadores, mais pragmáticos. Olha que interessante, poupam muito e trabalham muito para garantir estabilidade financeira. Então daqui a pouco vieram com um perfil mais de mão na massa mesmo. Sistema de valores progressista, ou seja, estão se adaptando às novas realidades, novos contextos sociais e econômicos. Tem aversão a todo e qualquer tipo de preconceito. A maior parte possui algum discurso quanto a questões raciais, de gênero e orientação sexual. Possui natureza ativista.
né, atuam dentro de suas comunidades, compartilhando e trocando informação e conhecimento, certo? Então, tanto para você que é mais velho como você que é mais jovem, para você entender do que a gente está falando aqui. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui são pesquisas de marketing, tá? Pesquisa é boa, né? Pesquisas que analisam comportamento dos jovens e em relação à exposição ao mundo digital, certo? Então nós temos aqui uma pesquisa, vamos trazer agora dados sobre questão financeira, tá? Uma pesquisa então realizada por alunos de faculdades, Uninove, FATEC e FGV, traz alguns dados interessantes sobre o perfil financeiro dos universitários, tá legal? Então vamos lá, 35%, um terço, então consideram seus conhecimentos na área de finanças pessoais razoáveis, tá? Então nem bom nem ruim, razoável. 61%, quase 2/3, já possuem o hábito de poupar, porém para aquisição de bens como imóveis e automóveis. Tá? Então, eles poupam, mas com o objetivo de aquisição de bens. 26%, um quarto, consideram as suas receitas suficientes para cobrir apenas os gastos mensais. Então, ficaria no 0 a 0, né? Um quarto não consegue, então, poupar. 48%, então, não conseguem poupar, pois precisam quitar dívidas. Então, olha só, quase metade aí dos universitários já possuem algumas dívidas e por isso não estão conseguindo poupar recursos. Provavelmente vai vir do cartão de crédito essa dívida, né? Ou de compras, ou até do crédito universitário, depois a gente vai ver na sequência. Olha que legal, ó. 72% pensam em investir. Então que bacana, ó. Quase 80% aí, mais de 2/3 dos universitários pensam em investir, então gostariam de investir. Legal. 44%, quase metade, já utilizaram algum tipo de organização financeira, bacana. 31% nunca utilizaram. E desses que nunca utilizaram, 88% consideram as ferramentas muito importantes. Então olha aqui, já tem uma consciência, né, sobre dinheiro, sobre organização financeira, né, já utilizaram, né, quase metade já utilizou algum tipo de organização financeira algumas vezes. Então, para a gente começar a entender o perfil do jovem aí, tá? 46%, quase metade, conhecem ou já investem na poupança, né, que apesar de não ser um investimento, né, meramente ali para ganhar da inflação, nem ganhar da inflação, né, para empatar com a inflação, mas é a porta de entrada. A gente sabe que culturalmente a poupança acaba sendo a porta de entrada, aí onde o pessoal começa a fazer a guardar um dinheiro aí, tá? 2/3 destina a sua renda mensal para cobrir gastos básicos, né? Aquilo que a gente falou das necessidades, certo? Então, moradia, transporte, alimentação. Então, olha só, moradia, transporte e alimentação são gastos básicos, tá? 2/3 destina a sua renda para cobrir somente esses gastos básicos, então acaba não sobrando recurso aí, tá? E aqui o dado, muito importante, quase 80% já se endividaram por consumo exagerado, tá? Então, um dos grandes objetivos que eu tenho com esses conteúdos, direcionado aos jovens nesse momento, mas a todo tipo de pessoa, tá? É a questão justamente do consumo exagerado. Mas por que a pessoa tem o consumo exagerado? Porque ela não tem um planejamento. Simples assim. Ela não sabe como gastar o dinheiro, não sabe onde gastar o dinheiro, não tem um objetivo, né? Ela não pensa assim, por que eu não vou gastar o dinheiro? Tá? Aí, o objetivo da educação financeira é mostrar que existe um outro propósito para o dinheiro, que é justamente o de poupar e investir. Isso a longo prazo tem um retorno, tem um resultado bem interessante. Tá? Em relação à renda mensal, 40% ganham entre 600 e 1.100 reais, então é uma renda baixa, mas para quem está começando absolutamente normal, certo? E da pesquisa aqui a faixa etária, 44%, quase metade, 26 a 32 anos. Ok? Vamos então... aqui um dado bem importante. Ó. O que impede, então, os jovens de manter as suas finanças em dia organizadas? Vamos ver qual é o problema, por que os jovens não estão conseguindo manter as finanças em dia.
Bom, a maioria dos universitários brasileiros se divide entre estudo e trabalho, certo? Boa parte deles, vamos ver aqui, ó, 49%, metade, trabalham mais de 40 horas por semana, além de frequentar a faculdade. Tá? Então, ó, tem pouco tempo livre, né? O trabalho de 40 horas mais a faculdade, né? Eu sei porque no meu caso também acontecia isso, eu trabalhava mais de 40 horas por semana e também fazia faculdade. Né? Confesso que não mantive esse ritmo por muito tempo, então optei por reduzir o ritmo na faculdade, tá? Até para também ter um espaço de lazer e tudo mais, certo? Mas cada um tem a sua velocidade, acho que isso aí não tem certo e errado, né? Cada um imagina, faz o planejamento conforme acredita. 56% moram com os pais ou familiares, então mais da metade mora com os pais, tá? Quase metade não tem bolsa ou incentivo financeiro para pagar uma universidade privada, certo? Então acaba tirando do próprio bolso, imagino eu, né? 30% complementa a renda familiar. Esse aqui é outro dado importante. Como a gente viu antes ali, muitos jovens é a primeira pessoa da família que está indo para uma universidade e trabalham 40 horas por semana. Além disso, complementam a renda familiar. Ou seja, não tem que ajudar em casa, né, ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar os irmãos, ajudar a família a complementar a renda familiar, certo? Então, a gente nota que, depende da realidade de cada um, é uma realidade difícil. É uma realidade de trabalho, de estudo, certo? De crescimento profissional, sim, é verdade, mas que realmente não acaba não sobrando muito dinheiro. Tá? Por isso que todo gasto deve ser muito bem pensado. Tá? Agora, dados de compra, dados do consumidor jovem. Perdão, dados de consumo. A maioria, de novo, a maioria dos jovens entre 18 e 30 anos compra por impulso. Tá? Então, você que é jovem ou você que é pai e quer orientar o seu filho jovem, tá? E até aprender, né, a usar as lições para você mesmo tranquilamente. Esse vídeo que serve para todo mundo. Tá? Então, 77% já se arrependeu de comprar algo que não precisava. Tá? Isso aqui é comum, tá? É comum. O problema é você fazer isso reiteradamente, fazer isso seguidamente e sem mudar a rota, sem mudar o rumo. Ok? Todo mundo já, acho que já se arrependeu de comprar algo que não precisava. Tá? 86% acredita que comprar o que desejam lhes dá grande satisfação. Então, olha aí, o prazer associado ao consumo, que eu falo que uma das maiores armadilhas, né, a gente sentir prazer em consumir ou consumir só pelo prazer, não porque precisa daquilo que está comprando. Tá? Então, 75% diz que seu objetivo é trabalhar muito. Olha só que interessante isso aqui. 75%, 3/4, diz que o seu objetivo é trabalhar muito para o quê? Adquirir bens como carro, celular e roupas. É aquilo que eu falei. É errado isso? Não é a melhor opção. Mas o jovem não tem, daqui a pouco não tem o conhecimento, porque não ensinou na escola, não foi falado em casa, na faculdade também se fala pouco, certo? Agora, né, com as redes sociais a gente está fazendo um trabalho de mostrar isso para o jovem, tá? De que você tem outra opção para colocar o seu dinheiro, que é consumir menos, tá? Ok, vai deixar de fazer algumas coisas, daqui a pouco de comprar uma roupa melhor e tal, mas por trás disso existe um propósito de já começar logo cedo a fazer investimentos, fazer uma reserva financeira, a investir em conhecimento, investir em livros, investir em cursos. Isso vai dar o foco dessa idade deve ser o aprimoramento. Nem vou aqui levantar bandeira dizendo que tem que sair investindo em tudo que é coisa e buscar uma rentabilidade. Acho que para o jovem não é por aí. O jovem é buscar aumento de renda, buscar aumentar conhecimento, certo? Então vamos lá. 79% se importa mais com a qualidade do que com a marca, isso é uma coisa boa, certo? Embora a marca muitas vezes é um exemplo de qualidade. 38% acredita que os seus bens traduzem a sua personalidade e valores, certo? Então, aquilo que eu tenho de bens vai mostrar para os outros
é a minha personalidade, vai refletir os meus valores, certo? E olha aqui, ó, para você que é pai, para você que tem algum jovem sob sua tutela, vamos dizer assim, né? 23% briga com seus parentes pela forma como gastam o seu dinheiro, tá? É a falta de diálogo, a falta de orientação, certo? Os pais, claro, sempre querem o melhor para os filhos, e os filhos muitas vezes querem o melhor para os pais, obviamente, mas é normal, é comum haver essa desavença em relação a dinheiro, tá? O que tem que ser feito é questão de estabelecer prioridades. 19% deixa de pagar contas, ó, e começa a inadimplência logo cedo. De pagar contas para adquirir algo que deseja. Isso aí é muito prejudicial para as finanças. Tá? Então, assim, ó, não deixe de pagar as contas só para consumir, né, o que deseja. Eu acho que, em primeiro lugar, porque você começa pequeno, começa com uma continha de 10, de 20, 30, 50, de 100. O que acontece? Você vai formando um hábito de não pagar, certo? Ah, o próximo eu pago, o próximo... E eu sei por experiência, não é assim que funciona. Começa já num hábito ruim, é a mesma coisa do hábito bom. Se você começar a investir, mas é 50 reais, é 100 reais, é 200 reais, é pouco, mas é o hábito. É você começar a fazer a roda girar, começar a fazer a engrenagem girar, certo? Vamos lá então, vamos ver o que o jovem mais compra a curto prazo e mais a longo prazo. Tá? Então o jovem, o que ele mais compra? Roupas, calçados, cosméticos e perfumes. Tá? Olha, com todo respeito aos jovens, tá? Eu também já fui mais jovem, tá? Mas, gente, gastar dinheiro com roupa, ok, roupa tem que ser uma coisa básica, né? Calçados, pô, precisa ter 32 tipos de calçado? Não precisa, né? Cosméticos e perfumes, aquela busca que a gente tem, né, para ter maior segurança, para ter uma estética legal e tal, é válido, muitas vezes é bem-estar, é qualidade de vida, ok, acho válido também. É cuidar sempre dos excessos, né? Tem que ser o perfume mais caro, tem que ser o cosmético da moda, sei lá, sabe? Tem que começar a pensar nisso, ok? E no longo prazo, os itens mais consumidos são smartphones, viagens e carro ou moto, tá? Smartphone é que depende muito do valor, né? Para ver como as coisas são relativas, né? Conheço pessoas, né, que daqui a pouco não tem poder aquisitivo tão elevado, mas que gastam aí, sei lá, 2, 3 mil reais num smartphone, certo? De novo, é errado? Não existe certo e errado, são escolhas que a gente faz. Certamente esse valor que você investiu a mais num celular é um dinheiro que vai ser deteriorado, porque o smartphone vai perdendo valor muito, muito rápido. Ao passo que se começar daqui a pouco, compra um pouquinho mais barato ou mais barato, investe a diferença. Começa a criar o hábito, sabe? Então são coisas pequenas que vão fazendo a diferença. Gastam com viagens, acho muito bacana, certo? Acho que o gasto com viagem é um excelente investimento em bem-estar, em experiência, a gente aprende muito, cresce como pessoa, totalmente a favor, tá? Claro, sempre de acordo com o orçamento, certo? Aí que vem um problema, ó, carro ou moto, tá? Precisa realmente, às vezes começou a ganhar dinheiro, está no estágio, ele está no primeiro emprego, já pega, já se endivida e compra um carro, tá? Isso é muito clássico e é um grande problema, porque o carro é desde cedo, né? A gente vê os amigos, vê às vezes nossos pais, os pais dos nossos amigos com um carro bonito e tal, aquilo vai criando um desejo, um subconsciente, e quando a gente ganha dinheiro, o que a gente quer fazer é comprar o tal do carro, certo? Então é um gasto elevado e o pior, vai gerar uma despesa mensal obrigatória muito elevada também. E aí vai perdendo a capacidade de investir. Nota que é tudo um círculo vicioso, certo? Então, o problema não é comprar o carro, é manter o carro, tá? Então, analisando alguns itens de consumo. Bom, finalizando então alguns dados aí dos jovens, certo? Só voltar aqui. Vamos analisar então como é que está o contexto econômico, o contexto social dos jovens de hoje.
Tá? Então, vamos falar da nova economia. E aqui começam já a ver as discrepâncias entre a geração anterior e a geração atual, certo? Nova economia, ela é mais distribuída, eu tenho muito mais fornecedores de produtos e serviços do que antigamente, então eu tenho mais poder de escolha, o consumidor está sabendo melhor, certo? A economia é colaborativa, as pessoas se ajudam mais, né? Eu acho que um exemplo muito clássico, muito claro, é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está fazendo uma troca de informações aqui, onde você está se prestando, né, a buscar mais conhecimento, assistindo ao vídeo, e eu estou tentando retribuir a sua atenção, né, com conhecimento, trazendo uma discussão importante sobre finanças. As pessoas, elas se ajudam mais, certo? E antigamente talvez fosse mais fechado, não tinha tanto acesso à informação como agora, certo? Então, esse é um fator importante da nova economia. As pessoas, elas estão se ajudando mais. E que vem em linha com isso, a nova economia, ela é compartilhada. Tá? Então, as pessoas, elas acabam compartilhando mais também. Isso talvez não está tão forte ainda, mas vai ser cada vez mais. Daqui a pouco o jovem ali quer comprar o carro, daqui a pouco compra em conjunto com outro amigo, com um grupo de amigos, divide o uso do carro, certo? A questão aí de próprios aplicativos de transporte, né, Uber, Cabify, deixa de ser uma maneira de compartilhar o automóvel, existe carona compartilhada, certo? De uma maneira geral, existe maior compartilhamento de bens. Então as pessoas não estão focando mais tanto em que é o próximo item aqui, ó. O acesso é mais importante do que a posse. Então, os jovens percebendo isso, né, não tem mais tanta aquela necessidade. Tá? Eu vou me usar como exemplo aqui que eu acho que, acho que é válido, certo? Então, por exemplo, eu não vejo tão importante tu ter uma casa própria, tu ter um carro próprio. Tá? Claro, hoje eu tenho carro porque eu preciso, eu não tenho como trabalhar e me locomover sem o carro. Tá? Mas eu sempre morei de aluguel. Não vejo essa necessidade tão grande de ter um local próprio para morar. Mas o importante é tu estar num lugar legal, ter flexibilidade para se mudar quando quiser. Sei que estou sujeito daqui a pouco ao proprietário do imóvel pedir, né? Mas eu acho que, pesando os prós e contras, não vejo essa necessidade tão forte, desejo tão forte de ter um imóvel, morar no imóvel que é meu. Tá? E o veículo também, não vejo necessidade, gostaria até de não precisar ter carro, tá? Porque eu vejo muito pela questão da necessidade de ir do ponto A ao ponto B, certo? Não faço questão de ter um carro. Se não precisasse, provavelmente eu não teria. Tá? Então, acho que é um exemplo, né, de que muda a forma como as pessoas consomem produtos e serviços, certo? E como elas se relacionam com suas finanças. Se eu tenho menos dinheiro investido em bens, me sobra mais, eu tenho mais flexibilidade no meu orçamento e acaba me sobrando mais dinheiro, então, para eu fazer os investimentos. Tá? E o jovem está percebendo isso, está começando a compreender esse mundo dos investimentos, compreender que é importante, daqui a pouco, deixar de consumir. Não é parar de consumir, é racionalizar o consumo, investir em qualidade, investir em conhecimento e poupar para lá na frente ter uma boa reserva financeira. Tá? Eu tenho também a nova economia, eu tenho menos intermediários. Então, daqui a pouco, para a pessoa ter acesso à educação financeira, ela precisaria entrar em contato com uma instituição, que a instituição oferecesse o curso de educação financeira, de alguma forma teria um intermediário nesse processo. Hoje não. Hoje, aqui com uma câmera e uma estrutura pequena, você tem acesso diretamente, né, à educação financeira, por exemplo. Tá? Instituições tradicionais perdem força por conta disso. Então, daqui a pouco, se eu consigo ir comprar um equipamento direto de um fabricante, não preciso ir na loja, tem e-commerce, enfim, as instituições tradicionais acabam perdendo aquele poder que elas tinham antes, certo? E que marcas que eram referência, muitas vezes não são mais. Novas marcas vêm surgindo, certo? E isso cada vez ocorre de maneira mais rápida.
De modo geral, se fosse resumir, eu diria que os jovens de hoje, as pessoas de hoje, e note, quando eu falo jovem, isso é um ponto importante, não necessariamente, aqui a gente trouxe a classificação por idade, né? Mas pode ser uma pessoa de mentalidade jovem, tá? Então pode ser uma pessoa de 65 anos, mas que ela não perdeu a capacidade de aprender e de se moldar ao contexto, de modo que ela tenha a mentalidade jovem, certo? É melhor ter mentalidade jovem? Não, não é por esse ponto. Mas é uma pessoa que está mais flexível, mais adaptável às mudanças. E isso sim eu acho que é um fator bastante positivo. Quanto mais adaptável a pessoa for, maiores as chances de sucesso. Tá? Enfim, então os jovens de hoje, ou as pessoas de mentalidade jovem, querem mais autonomia e mais liberdade. Tá? Este é o contexto que nós estamos hoje, certo? Então agora eu vou trazer, deixa eu abrir aqui, eu trouxe 4 modelos mentais que ocorrem entre as gerações, que são diferentes entre as gerações, e que tem a ver com dinheiro. Tá? E a gente vai fazer alguns comentários. De novo, essa parte serve tanto para os jovens que estão assistindo, como os pais, os mais velhos, para a gente entender como é que se dá essa relação. Tá? Lembra lá que um quarto dos jovens acabava brigando com os familiares por dinheiro? Daqui a pouco, a gente compreendendo como cada um pensava, a gente consegue equalizar os dois lados. Então vamos lá. Modelo antigo. Os jovens saíam antes de casa e logo cedo trilhavam os seus próprios caminhos, formando a sua própria família e carreira. Modelo novo. Os jovens ficam mais tempo com os pais, o que tem fatores positivos e negativos. Bom, quais são os fatores? Vamos começar pelos negativos, tá? Que eu vejo assim do jovem ficar mais tempo com os pais. O jovem acaba tendo menor autonomia, menor liberdade, acaba logicamente dependendo mais dos pais, né? Isso pode afetar um pouco aquela questão do jovem de ter essa personalidade própria, de fazer aquilo que bem deseja, porque no fim das contas ele ainda está dependendo ali do pai, né? Não pode pegar e chutar o balde e dizer, não, eu vou fazer isso e pronto, certo? Então isso acaba, às vezes, travando a evolução do jovem, né? A nível profissional também, embora tenha a segurança, né, de estar ali. Mas eu vejo assim, muitas vezes os pais, com a melhor das intenções, é lógico, com um coração de pai, né, que eu também sou pai, então sei como é que é, eu quero sempre o filho junto, né, perto, e vou usar de todos os meios que eu puder para que eu consiga fazer isso. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é não segurar o ímpeto do jovem, não prender ele no sentido, né? Não prender ele a um círculo familiar, daqui a pouco o melhor para ele não é aquilo ali. Para ele se desenvolver, por mais que dependa financeiramente, né? Dá para depender financeiramente e dar mais liberdade também, certo? Então daqui a pouco, dá o dinheiro pro cara, quer dar um dinheiro mensal pro cara, dá o dinheiro, mas não fica cobrando, não fica perguntando o que vai fazer com o dinheiro. Quer ajudar? Ajuda, mas não fica em cima, né? Por que tu gastou o dinheiro? Gasta com isso, gasta com aquilo, certo? Dá uma liberdade maior, tá? Fatores positivos, né, por outro lado, o jovem tem que aproveitar esse momento que ele está com os pais, que ele não tem o gasto ainda, um gasto estrutural muito alto, não tem o gasto aí, com uma casa, que é bastante custo, e aproveita para guardar dinheiro, aproveita para investir, certo? Então é um momento de segurança financeira, justamente. Tá? Não fica pensando, mas eu estou com os pais ainda, sei lá, estou com 33 anos, estou com os pais ainda. Cada um vai achar o seu tempo. O que não pode é ficar parado, né? sem buscar essa evolução. Eu vejo que quanto antes conseguir se tornar independente, melhor, tá? Melhor. Porque você vai estar construindo seu próprio caminho, você já vai estar trilhando aí, podendo trilhar o seu caminho da forma que você achar melhor, porque muitas vezes a gente sabe que os pais acabam ali tentando influenciar de maneira mais incisiva por um caminho A, por um caminho B, e isso tem a ver agora com a segunda
com o segundo modelo que eu vou comentar. O modelo antigo, então, o modelo de sucesso profissional dos mais velhos era escolher uma carreira tradicional, segura e estável. E foi exatamente isso que a escola nos ensinou. Tá? E o modelo novo qual que é? Fazer uma carreira longa em uma única empresa já não é mais um desejo tão forte, certo? E novas concepções de trabalho fazem mais sentido. Então vamos lá. Antigamente, então relacionando de novo, né, com a questão do filho estar mais com os pais ali, o que os pais vão tentar induzir o filho a fazer? E com a maior boa intenção? A seguir o caminho que foi sucesso no tempo deles, que era estudar, tirar notas boas, fazer uma faculdade e daí tudo certo. Né? Entrar numa empresa grande, estável e tocar o barco por um bom tempo aí, se aposentar na empresa, ter uma estabilidade boa. Tá? Até porque, vamos pensar, você que é jovem, pensa lá no tempo dos seus pais como é que era. Cara, tinha hiperinflação, tinha guerra, era mais instável, o país estava bem ainda em desenvolvimento. Né? Então, era uma situação de buscar a estabilidade, fazia daqui a pouco bastante sentido, ou mais sentido. O que acontece? Hoje, com a mudança, né, do trabalho, mudança das relações de trabalho, e até a velocidade que o mundo muda, e como as empresas se relacionam, se comportam, não tem mais negócio de estabilidade. Isso aí acabou, tá? E eu falo inclusive, sendo concursado, tá? Tendo uma certa estabilidade, vamos dizer assim, formal no trabalho, mas quem pensar de forma estável está afadado ao fracasso, tá? O meu modo de atuação, ainda que eu seja concursado, né, e trabalhe há anos na empresa já, o meu modo de pensar é como se amanhã eu pudesse ir para uma outra, tá? Porque eu tenho consciência de que o mundo muda muito rápido, e de que daqui a 1, 2, 5 ou 10 anos, a minha empresa pode não existir mais, tá? E a gente tem que trabalhar neste formato. A gente não tem que buscar mais a estabilidade, pelo contrário, a gente tem que buscar se adaptar mais rápido às mudanças. É o contrário da estabilidade. Tá? Mas existem ainda carreiras, por exemplo, servidor público, né? Concurso. É uma carreira estável? É, mas cada vez, né, já temos problemas com o pagamento de servidor público, nós temos problemas com enxugamento do quadro, daqui a pouco não vai ter mais aumento de salário, vai ser bem limitado. Então o que acontece? Tu até vai ter estabilidade, mas ganhos substanciais de renda também vai ser difícil. Tá? Então, é um modelo que está mudando e vai mudar cada vez mais rápido. Como eu sempre digo nas conversas e naquilo que eu acredito, CLT, por exemplo, que é o emprego, né, o tradicional emprego, regras da CLT, está em vias de reduzir drasticamente, se não acabar, por uma série de motivos. Tá? Não cabe aqui detalhar. Tá? Mas a questão está vendo muito claro esse choque de gerações que pode acontecer? Eu tenho mais tempo na casa dos pais e a maneira que ele vê o sucesso, que os pais mais velhos veem o sucesso, é diferente do mundo que está acontecendo hoje. Tá? E daqui a pouco os jovens estão percebendo isso. Não, eu não quero trabalhar 30 nessa empresa, eu quero trabalhar aqui, aprender e tal, e quero mudar. Enfim, também tem que ter um meio termo, não pode ser aquela mudança louca toda hora, certo? Mas é porque o mundo está assim, o mundo se transformou, ok? Vamos para outra. Modelo antigo, tá? O status ainda é, tá? Mas vamos pensar como se fosse um modelo antigo. O status era gastar dinheiro, bastante dinheiro se for possível, e mostrar isso aos outros. Então eu tinha que ter a casa muito bonita, a casa muito arrumada, os móveis impecáveis, as roupas, né, tinham que ser que demonstrar que eu estava bem, que eu tinha um poder de consumo, meu carro bonito, carro impecável, carro do ano, né? Isso era o modelo antigo. Como que é hoje? Então, o modelo antigo, o consumo era super valorizado, certo? E hoje,
O status tem a ver com estilo de vida. Então, nota que é diferente. Antigamente, eu consumia... Ó, arrumar o celular. Antigamente eu consumia para demonstrar que eu tinha poder de consumo, porque isso era legal, isso mostrava status. Hoje não. Hoje o meu estilo de vida é que é substancial, né? Então, o jovem está buscando o quê? Não estou buscando daqui a pouco um carro do ano e tal. Não, eu quero viajar, ter um estilo de vida mais light, quero viajar mais, quero buscar um trabalho onde me sinta bem. São outras prioridades, tá? Então, isso também pode ser motivo, né? Porque daqui a pouco o filho não está, ou o jovem, não está se importando muito com a aparência ou com o que está comprando, enfim, e os pais daqui a pouco veem isso como uma forma de não estar evoluindo, muitas vezes, né? Ou, o que o fulano, que está lá com o filho, tem um carro, sei lá o quê, vai pensar, né? Porque vai ver meu filho que não tem o carro, não sei, mas não tem mais tanto isso aí, tá? O status agora tem a ver com estilo de vida, ok? Aquilo que a gente falou antes no início, o jovem se identificar com o grupo, né, com uma comunidade e o que ele tá, como é que ele está atuando no mundo, certo? E por último, em relação ao trabalho, tá? Modelo antigo. O trabalho era quase como um fardo, né, uma coisa pesada, e não se falava de dinheiro. Ou ainda pior, gastar dinheiro era visto como uma forma de aliviar o fardo do trabalho e obter felicidade. Tá? Claro que não era todos os casos assim. Tá? Mas a gente vê ainda muitos comentários, conversando com os mais velhos, mais questão vamos dizer assim, desvalorizando o trabalho, né? Ou, que horror, segunda-feira, ou trabalhar tem um carregamento pejorativo, assim, né? É visto como um fardo, uma coisa pesante, uma coisa difícil, uma coisa onerosa demais. Né? Parece que o trabalho tinha aquela carga negativa, assim, né? E aí, por hábito, então se trabalhava para ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro é uma forma de compensar. Pô, já que eu trabalho tanto, né, e o negócio está um pouco tão pesado, então eu vou me deixar, vou consumir esse dinheiro para que eu tenha algum retorno em relação a isso. Tá? E aí eu entendo que isso é felicidade, esse é o modelo mais tradicional. Tá? Qual que é o modelo novo? Felicidade no trabalho é a pauta do momento. Certo? Então é possível unir as duas coisas. E os jovens buscam as duas coisas. Buscam aliar o trabalho e ser feliz no trabalho. As duas coisas não são dissociadas. Certo? Vai ser feliz sempre no trabalho? Não. Isso é praticamente impossível. Vai ter sempre tarefas do trabalho que não vão ser tão interessantes. Isso é normal. Tá? Mas o jovem está buscando isso aí. Ok? Então muitas vezes os pais não entendem, né? Vou trabalhar nisso. Mas, cara, é isso que dá alegria, isso dá felicidade para a pessoa. Por mais daqui a pouco a remuneração não é tão boa, o que eu acho uma baita de uma crença errada, né? Porque qualquer atividade profissional, a pessoa pode ser bem sucedida, pode se dar bem financeiramente. Não existe isso. Tá? E outro, os jovens estão aprendendo mais, estão aprendendo sobre dinheiro, aonde? Fora do núcleo familiar. Ou seja, já que nunca se falou em dinheiro na família, ou era um assunto mais reservado, né? Principalmente as mulheres não costumavam falar sobre dinheiro, talvez nos homens circulava mais esse assunto. Né? Então os jovens estão buscando aprender fora do núcleo familiar, certo? E daí o que acontece? Pô, você vê que você que é jovem, está assistindo aí meus vídeos ou outros vídeos, está aprendendo coisas de finanças, coisas de dinheiro que nunca ouviu falar. Aí traz o assunto, joga lá na mesa de jantar da família. Naturalmente pode haver um conflito, algum choque, né? Dos pais pensar de uma maneira em relação ao dinheiro, tudo por informação, buscou um conhecimento, busca outra, e isso é normal, o conflito é uma coisa normal. Tá? E principalmente, ou pelo menos aqui o que eu gostaria de que os jovens não fizessem, tá? Mas eu acho que está crescendo cada vez mais essa ideia, é não associar mais o consumo com a felicidade. Tá? Não é o fato de eu consumir ou não que vai me fazer mais ou menos feliz. Essas coisas não têm relação.
É claro que quando eu consigo comprar uma coisa que me traz bem-estar, me traz um ganho de tempo, me traz uma qualidade de vida, me traz uma satisfação, é ótimo, é legal, é bacana, a gente tem que buscar, assim, melhorar o nosso padrão, melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, uma frase que eu acho muito legal é o seguinte: o dinheiro não te transforma, ele apenas potencializa aquilo que você já é. Tá? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em encontrar o bem-estar nas pequenas coisas, quando você tiver dinheiro, vai continuar essa mesma dificuldade. Tá? Já se você é uma pessoa que, apesar de ainda não ter dinheiro de repente, mas consegue ser grato pelo que tem, consegue buscar o sentimento de bem-estar, consegue valorizar aquilo que você já tem, eu aconselho você a buscar muito dinheiro, que você vai só potencializar isso. Então você vai conseguir ter um bem-estar gigantesco. E espero que compartilhe também com os outros. Essa, lembra que a gente falou, a economia é compartilhada. Tá? Então, uma das coisas que eu defendo, cara, tá ganhando dinheiro, tá precisando ganhar dinheiro, tá conseguindo construir um patrimônio legal, tá conseguindo organizar a vida financeira, vai lá e faz uma doação. Tem, cara, bom, aí tem inúmeras opções, né, de fazer doação. Acho que é uma coisa muito interessante, uma atitude muito legal de se fazer. Tá? Quanto mais você ganhar dinheiro, mais você vai conseguir doar, mais vai conseguir ajudar a sociedade como um todo. É isso que a gente está buscando. Tá? Bom, finalizando então, até anotei aqui para você que é mais velho e está assistindo o vídeo, botei assim, ó. Nesse momento, muitos pais e pessoas mais velhas podem estar chateados com o que eu estou dizendo. Tá? Porque da maneira que eu estou falando aqui, parece que o modelo antigo era pior do que o que está hoje. Mas não é por esse ponto. Tá? Não é essa a intenção, é trazer uma reflexão, certo? Que o mundo mudou. O mundo mudou. E eu acho legal que os pais mais velhos entendam que o mundo mudou, entendam como é que o jovem de hoje está pensando, certo? Claro que tem coisas que permanecem. Tem ideias interessantes que vão permanecer, com certeza. Tá? O maior investidor do mundo tem 80 anos, Warren Buffett. Os princípios são os mesmos. Tá? Mas, quando surgir lá o conflito em relação a dinheiro e tudo mais, tenta entender como é que funciona o mundo, né, do jovem, como é que está funcionando o mundo hoje. Então, botei aqui, ó. Minha ideia é trazer a reflexão de como os pais mais velhos podem rever antigos conceitos, remodelar sua forma de pensar e abraçar os novos desafios, ajudando os filhos mais jovens, certo? Como é que a gente faz isso? Com conhecimento, eu sempre digo, conhecimento e autoconhecimento. Então, estar aberto a novas experiências, novos aprendizados, né? Pô, eu já não sou tão jovem assim, 32 vou fazer, então eu tenho que estar ligado no que o jovem de 20 está pensando, certo? Eu acho que não digo que é obrigação, né, mas é interessante para nós que estamos, né, no auge, ou chegando no auge da carreira, ou iniciando uma carreira, que a gente saiba como é que os jovens estão pensando. Afinal, é um mundo que a gente vai deixar para os mais jovens. Tá? Então, eu acho legal isso. Até quando, para falar sobre algum assunto, qualquer assunto que seja, dinheiro, sexualidade, preconceitos, economia, qualquer esporte, qualquer assunto que você vai falar com um jovem, tem que saber como é que está funcionando na cabeça dele, certo? Para que você tenha uma melhor relação, tá? Então, acabei misturando aí uns assuntos, mas o assunto central é dinheiro, a situação, o perfil financeiro dos jovens e trabalhar bem essa ideia, esse conflito, essa mudança que vem acontecendo, tá bom? Conhecimento é fundamental. Então, sempre, como eu falei ali, o dinheiro, daqui a pouco não se falava antigamente, vamos começar a falar agora, certo? Assiste os vídeos, lê o assunto, tá? Eu espero que tenha conseguido agregar aí neste tempo que estamos falando aqui. Até vou ver quanto tempo. 44 minutos. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá bom? Grande abraço. Valeu!